vamos falar de um tema muito pedido por vocês, que é planejamento. Como fazer um planejamento na prática para os meus estudos, para o meu trabalho, para que eu consiga realizar aquele objetivo que eu tô correndo atrás, só que eu vivo procrastinando justamente porque eu não tenho um planejamento em que eu tenha clareza de todos os passinhos que eu tenho que seguir todos os dias para chegar onde eu quero. Oi, amigos! Como vocês estão? Já se inscreve nesse canal, deixa seu like aqui e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Por aqui a gente fala sobre produtividade e técnicas de estudos para que você consiga sentar na sua mesinha e realizar todos os seus sonhos por meio dessa cabecinha linda que existe aí. Combinado? Todo planejamento, ele nada mais é do que um resultado de um plano de ação. O que é um plano de ação? É assim, estou aqui na minha casa e quero chegar no supermercado. Eu sei quais são o passo a passo que eu preciso fazer para conseguir chegar no supermercado. Eu sei qual que é a primeira tarefa, a tarefa imediata que eu preciso fazer agora, a menorzinha que existe, para que eu consiga ir ao supermercado. Pode ser, por exemplo, dar uma olhada na geladeira e ver o que está faltando. Pode ser trocar de roupa, pode ser pegar as sacolas do supermercado. Esse é o primeiro passo, a menor tarefa que eu preciso fazer para chegar no meu objetivo final, que é o supermercado. Então eu sei tudo o que eu preciso fazer. Tô aqui em casa, eu vou primeiro olhar a geladeira, depois eu vou trocar de roupa, eu vou pegar as sacolas do supermercado, passo a passo. São primeiro tarefas pequenininhas, tarefas que a gente chama de preparação. Aí eu vou sair de casa, vou pegar a chave, vou abrir a porta, vou apertar o botão do elevador, esperar o elevador, entrar no elevador, entrar dentro do carro. Daí eu vou para o supermercado e nesse momento em que eu tô indo para o supermercado, o que tá acontecendo? Eu passei o período de preparação e eu comecei o processo de constância. Então eu andei reto, depois eu virei à direita, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. Lá no supermercado eu passei pelas seções, eu escolhi o que eu precisava de uma forma mais constante e contínua. Depois voltei para casa e aí tinha mais algumas outras coisas para fazer para terminar esse projeto, esse meu objetivo final, que é ter comida nessa casa. Então a gente pode imaginar isso para qualquer outro objetivo dentro da vida de vocês. Vocês têm um objetivo final e a gente precisa enxergar qual que é o passo a passo, qual que é o plano de ação para chegar nesse objetivo final. É claro que ir no supermercado acaba sendo mais fácil, a não ser que no início, quando eu comecei a ser dona de casa, eu até falei pra minha mãe, você não me ensinou a ir no supermercado, você não me ensinou a fazer comida, você não me ensinou a limpar a casa direito, eu tive que inventar os processos, tudo de acordo com o caminhar. Eu ia lá, tentava fazer, via o que dava certo, o que não dava. A verdade é que um plano de ação da vida real, isso também acontece. Talvez, se você tiver comprado uma mentoria e tal, seja um pouquinho mais fácil de você caminhar. Mas mesmo com uma mentoria, mesmo com acompanhamento, você vai descobrir qual é o seu caminho, qual é o plano de ação real na prática. Porque vida de ser humano é isso, existem imprevistos, existem coisas que dão certo pra mim, mas não dão pra você, e a gente vai ter que ajustar no momento em que a gente caminha. Só que é muito importante para nós, como seres humanos, enxergar, ter clareza de processos, conseguir saber qual que é o primeiro passo, o segundo e o terceiro, e mais ou menos o que eu vou fazer ali no meio do caminho para chegar onde eu quero. O plano de ação serve para isso e o planejamento é o detalhamento disso. Se você acha que eu ainda não falei nada sobre planejamento, está muito enganado, porque por meio da analogia de sair de casa e chegar ao supermercado, esse objetivo final vamos dizer assim, o objetivo final é ter comida em casa, é trazer a comida aqui para casa. Então eu sei que existem muitos processos dentro desse objetivo final. Quando você vai fazer um planejamento, você também tem um objetivo de longo prazo, que pode durar 1 ano, que pode durar 5 anos, 6 meses. Você tem um objetivo de longo prazo e é importante ter clareza desse grande objetivo. Beleza. E aí eu vou dividir esse objetivo, esse grande objetivo, em pequenas partes, para que eu consiga descobrir qual que é a primeira ação que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero. E aí é que muita gente se engana. A gente acha que a gente tem que ir da visão de longo prazo para a visão de médio prazo. Não. No início, a gente precisa ter uma visão de curto prazo. Qual que é a visão de curto prazo? Aquelas atividades iniciais que eu preciso fazer para que tenha a preparação necessária e só depois surjam
aconteçam as ações de médio prazo, as ações que vão necessitar de constância, de todo dia eu me entregar um pouquinho para aquelas ações. No exemplo do supermercado, vocês entenderam que era olhar na geladeira, fazer talvez uma listinha, trocar de roupa, essa era a preparação. Dentro de um planejamento de estudos ou um planejamento de trabalho, de ação, vocês vão... O próprio planejamento é a primeira ação de curto prazo, uma ação preparatória, mas também se você está estudando para concurso, a primeira ação que você tem que tomar de forma imediata é estudar editais para que, de forma consciente, você consiga escolher de fato qual é o cargo que você quer estudar. E depois disso, eu tenho um edital. O que eu faço com esse edital? Eu preciso descobrir qual é a ordem de prioridade para que eu comece a estudar pelo assunto que é mais importante, que vai cair com quase toda certeza na minha prova. E depois, o que eu tenho que fazer? Aí eu enxugo desse edital por ordem de prioridade um planejamento de 3 meses. E depois. Aí, quando eu começar a estudar de verdade, eu tenho metas de médio prazo. Mas a verdade é que talvez eu fique aí 2 semanas só em preparação de escolha de cargo, de organização do meu edital por ordem de prioridade. Daí eu vou colocar dentro do meu planejamento. Tudo isso são pequenos passinhos de curto prazo em que eu vou caminhando ali para iniciar os passos de médio prazo que exigem a constância, que é o estudar em si. Outro exemplo, se você está fazendo um livro, por exemplo, então você tem algumas atividades preparatórias, o esqueleto do livro, talvez o nome do livro para te dar uma direção melhor, sobre o que você quer falar, pesquisas anteriores, tudo isso é uma preparação de curto prazo. Lembrando que quando a gente fala de planejamento, tudo que a nossa mente precisa é de prazo, justamente um prazo específico, um prazo visível, alguma coisa numérica mesmo, sabe? Consistente. Ou seja, eu decidi que eu vou estudar editais para descobrir qual é o cargo que eu vou escolher. O que eu vou fazer? Eu vou pensar em um horário que eu vou fazer isso e em que dias eu vou fazer isso. Vou marcar na minha agenda de uma forma muito visível e clara para que eu realmente cumpra. Beleza, Mari, passei por todas as fases de preparação de curto prazo e tô aqui produzindo meu planejamento, que também é uma atividade de preparação, para que eu cumpra daqui para frente, com constância, as atividades de médio prazo. Como eu faço isso? Eu gosto de uma opção de 3 meses, trimestral, ou opção mensal, vai depender muito do tamanho do seu objetivo, de como você consegue dividir as suas atividades, das etapas que você vai se organizar ali dentro daquele objetivo. Então, acaba sendo muito pessoal. Eu gosto muito da ideia dos 3 meses, de você já ter um planejamento fixo de 3 meses, porque é um tempo que você pode pegar um ano e dividir em 4 de 3. É um tempo que não é muito grande, que te faça pensar assim, nossa, tem muito tempo ainda, não consigo nem enxergar, nem ter ideia do que eu vou conseguir cumprir ou não nesses 3 meses. E é um tempo que dá para fazer muita coisa. Você vai se surpreender com o tanto de coisa que você consegue fazer em 3 meses, com o tanto que você consegue avançar. Eu acho a ideia dos 3 meses algo muito estratégico. Ok, Mari, entendi a frequência que eu tenho que fazer um novo grande planejamento. Existem os planejamentos semanais, que se você quiser que eu fale um pouco mais sobre isso, só deixar aqui embaixo pra mim, comenta. Mari, quero planejamentos mais curtos, semanais e diários para entender como é que eu faço. Esse é um planejamento de longo prazo, considerando um objetivo grande. E aí, o que vai acontecer? Como é que eu vou fazer esse planejamento na prática? Eu já entendi que eu tenho que fazer pelos próximos 3 meses. Então, se hoje é dia 10 de maio, eu tenho que fazer até o dia junho, julho, agosto de 10 de agosto, certo? Tenho que fazer esse planejamento contando os próximos 3 meses. Mas tá, como é que eu faço? Você precisa considerar 3 informações. Primeira, quanto tempo você tem diariamente para cumprir, para se dedicar àquela sua atividade? É 1 hora? São 6 horas? 3 horas? Quanto tempo você tem diariamente? Beleza, essa é a sua primeira informação. Segunda informação, qual material você vai usar e qual é a quantidade desse material? É um material escrito? Então, tem X páginas. Beleza, então eu tenho
3 horas por dia nos próximos 3 meses para me dedicar a esse livro, a essa pesquisa. E eu vou livro por livro, um por um. Isso é uma dica muito boa também, escolher um livro por vez. Aí quando você acabar um ciclo, você começa outro. Isso traz muita tranquilidade para sua mente e uma sensação de fechamento de ciclos, de etapas, o que é muito bom para conseguir avançar. Mas beleza, então temos a quantidade de horas que você tem diariamente, semanalmente, o tempo que você vai se dedicar para aquela sua atividade. Temos também a quantidade de conteúdo material, você pode olhar na própria sinopse do livro, ou no planejamento, no cronograma do curso que você comprou, ou na quantidade de horas-aulas, às vezes vai ter que ser mais mecânico mesmo, você vai olhar ali quantas horas de aula tem. Beleza, tendo consciência dessas duas informações, você precisa agora saber qual o seu ritmo. Você, testando, vai sentar e vai pensar assim, bom, eu consigo estudar 10 páginas desse livro em 1 hora. Estudar mesmo, fazer um resumo e tal. 1 hora. Esse é o meu ritmo. Então, quantas páginas? Matemática básica, regrinha de 3. Quantas páginas eu vou conseguir estudar do meu livro diariamente se eu tenho 3 horas? 30 páginas. Então, pronto. Esse é o seu planejamento. Você vai colocar ali, segunda-feira eu vou estudar as primeiras 30 páginas. Aí você tenta organizar, né? Talvez o primeiro capítulo, aí depois na terça-feira o segundo capítulo. Você vai se organizando ali mais ou menos para ter uma certa continuidade, para você não acabar no meio do capítulo, dar uma organizada ali. Vai ter dia que vai ter um pouquinho menos de página, vai ter dia que vai ter um pouquinho mais de páginas. Quero deixar, vou pedir pro Ber colocar aqui no card, acho que é desse lado aqui, colocar aqui no cardzinho um outro vídeo de uma live que eu fiz no Instagram há pouco tempo, falando sobre como fazer metas específicas, tá? Esse vídeo pode ser o início, a introdução, o primeiro passo para que você consiga primeiro traçar metas e depois fazer um planejamento em cima dessas metas. Para você organizar essas metas e elas se tornarem não só metas, como ações, execução na prática, é necessário que vocês tracem um plano de ação. Certinho, gente! Mais uma vez eu estou com certo nesse vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like. Até o próximo vídeo.